Amorosas saudações, e sabem porque é que um comunista adora o botão do like deste vídeo? Porque é público. Meus amigos, aproveitem esse fator para também fazerem companhia aos comunas e meterem like neste fantástico vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto em produtos que, em muitos casos, não há em países comunistas. No caso, comida, segundo link da descrição. Ora, o que é que aconteceu? Os comunistas da Venezuela, para terem bem noção do que é que se está a passar, criticaram o PCP, que reconheceu a vitória a Nicolás Maduro, e até os próprios comunistas na Venezuela disseram: epá, não, estes gajos não batem meio da pinha. Portanto, vamos perceber o que é que se passou, porque isto é surreal. Vamos ver. A anunciada vitória de Nicolás Maduro na Venezuela foi recebida com cautelas, mesmo entre os mais tradicionais aliados. Mas em Portugal, o PCP não teve reservas em saudar o que chamou de uma grande vitória. É uma grande demonstração de participação do povo venezuelano na eleição dos seus órgãos, neste caso do seu presidente. Nós compreendemos a hipocrisia toda que está instalada, daqueles que, olho, por exemplo, que não abrem o pio sobre o que se passa na Palestina, sobre o que se passa em Gaza, sobre a atuação do governo israelita, e depois, com muita facilidade, vem criar instabilidade, ingerências por esse mundo fora. Paulo, é assim, realmente é uma informação dramática, mas há aqui dois pontos. Primeiro, as eleições foram na Venezuela, não foram em Israel, porque as eleições em Israel, com todos os defeitos que podem ser incutidos ao governo israelita na forma de agir em termos de política externa, porque eu também não tenho problemas nenhuns em dizê-lo, em determinados momentos, que o governo israelita tem alguns problemas na sua ação de política externa, embora eu acho que ética e moralmente há sempre um lado mais correto, que claramente não será o lado da faixa de Gaza, mas, contudo, a situação em análise, no caso, era na Venezuela. Portanto, utilizar outros exemplos onde, do ponto de vista eleitoral, as eleições funcionam de forma livre, não me parece o melhor argumento. Não me parece, diria eu. Até porque, no início da reportagem aqui, do início da peça jornalística, o voz off dizia: até os mais tradicionais aliados ficaram um bocado na cautela. E é verdade. Países mais à esquerda, tradicionalmente mais à esquerda, até da própria América do Sul, como é o caso do Peru, disseram que, o Nicolás Maduro, enfim, se calhar devia ter um bocado de noção, não sei. Para terem bem noção do que se está a passar, até os assessores do Lula disseram que, se calhar antes de fazermos uma espécie de submissão ao líder, devíamos fazer talvez uma submissão à verdade. Porque a verdade, neste caso, está um bocado comprometida, não é? É mais um caso desse. E, portanto, o povo venezuelano votou, fez opções. Não é a opinião de outros comunistas, nomeadamente dos venezuelanos. O PCV, Partido Comunista da Venezuela, é oposição a Maduro e não entende a reação dos camaradas portugueses face a estas eleições. Isto é surreal. Es interesante preguntarle a ellos si ellos conocen más a Venezuela que nosotros. Si ellos saben cómo a los trabajadores y a los dirigentes sindicales que reclaman sus derechos, son encarcelados. Si ellos saben que aquí los sindicatos no pueden realizar sus elecciones porque los intervienen judicialmente, si ellos saben que no se respeta la Constitución en el debido proceso para enjuiciar a quien considera el Estado que está cometiendo un delito político. O sea, valdría la pena preguntarle a ellos si ellos saben todo eso. Na verdade, como vimos aqui, o líder do Partido Comunista venezuelano queixa-se da falta de liberdade. A questão é que eu não sei se o próprio líder do Partido Comunista da Venezuela, que eu concordo com a crítica que ele faz ao PCP, no sentido em que eles têm noção do que é que se está aqui a passar, claramente têm, mas tentam esconder isso através de uma espécie de atuação de lobo em pele de cordeiro. A realidade é que o líder do PCV, do Partido Comunista da Venezuela, deveria talvez olhar para a história e perceber que em todos os regimes de cariz autocrático pela qual a teoria política que ele defende foi aplicada, o outcome foi sempre este. Falta de liberdade política, falta de liberdade económica, falta de liberdade civil e, honestamente, se o principal teórico da teoria comunista, passa a redundância, escreve algo nomenclado a ditadura do proletariado, parece-me um bocado, não sei, um bocado fora da realidade criticar algo que não seja a ditadura em si, não é? Portanto, para verem o quão o PCP está mal, até os próprios comunistas criticam o PCP. Eu estou curioso para ver quando é que eles deixam de ter deputados. É uma questão de tempo, honestamente.
Oscar Figuera é líder dos comunistas venezuelanos desde 1996. A Rádio Observador diz que o PCP está a privilegiar a geopolítica e a apoiar um governo burguês em Caracas. Já em Lisboa, os comunistas desvalorizam. Só uma à parte. Os governos comunistas, todos eles, são burgueses. Há uma história muito interessante, já não sei se é com estes intervenientes, portanto verifiquem, lembrei-me agora. Mas é de uma conversa entre um ministro, um dos dirigentes políticos na altura da União Soviética, que tinha uma grande barriga. E não estou a gozar. Tinha mesmo uma grande barriga. E alguém lhe pergunta, então, mas, sou ministro, sou dirigente, você tem essa barriga toda e depois as pessoas na rua passam fome, como é que o comunismo resulta? Ao que o dirigente, o ministro, responde, não, porque esta barriga é a barriga do povo russo. Portanto, é mais ou menos assim que funcionam os governos comunistas. E isto não é nada estranho. Todo o governo comunista é burguês. Eles criticam, em termos de narrativa, aquilo que é a burguesia feita através da iniciativa privada, enquanto eles próprios se cimentam no poder através de um comportamento económico burguês. Mas é para eles. Burguesia para mim, comunismo e fome para os outros. É assim que funciona. O problema é que muita gente ainda não entendeu isso. Em relação a outros partidos políticos e às posições de outros partidos, respeitamos integralmente a independência que cada um tem na sua reflexão e nas suas posições e vamos debater certamente essas opiniões num quadro de grande fraternidade das nossas relações bilaterais. Mas consegue compreender as críticas que os Não vou comentar venezuelano nenhum pronunciamento de outro partido político, ainda por cima não português. Deveriam, não é? Deveriam. Então, mas a questão é, se não se pronunciam relativamente a nenhum pronunciamento político de um partido não português, significa que não estão interessados com aquilo que se passa fora de Portugal. Ora, seguindo essa mesma lógica, nem sequer se deveriam pronunciar e saudar a vitória de Nicolás Maduro. Porque se estão a saudar o líder do regime cleptocrático ditatorial comunista da Venezuela, então por essa ordem de ideias também não deveriam fazê-lo, não é? Se não analisam e não documentam as declarações do Partido Comunista da Venezuela porque é um partido estrangeiro, então não poderiam fazer a saudação que fizeram a Nicolás Maduro porque ele também é líder de uma força política estrangeira. Por essa ordem de ideias tinham estado calados e não tinham saudado a vitória ao Nicolás Maduro. Pá, isto é surreal, por amor de Deus. Eu nem sei, eu não sei se eles acreditam mesmo no que estão a dizer. Não consigo perceber. Eu não consigo perceber se aquilo é mesmo duas tábuas na cabeça, não consigo perceber se é uma trollagem e vai aparecer aqui o Sarcásio a dizer trolladinha, malta, metam like no vídeo, não é? Pá, não consigo mesmo perceber. Ou se isto é só uma realidade paralela em que eles vivem. Não consigo perceber qual das três. O PCV é um partido pequeno, mas é o mais antigo da Venezuela e foi dos primeiros a apoiar Hugo Chávez no final dos anos 90. Fez parte da base dos governos venezuelanos. Vota Gallo Rojo, Nicolás Maduro, presidente. Mas iniciou um afastamento em 2020 contra a política económica de Nicolás Maduro. Pouco depois, o Supremo Tribunal afastou Oscar Figuera da liderança do PCV e por lá colocou uma nova direção menos hostil. Mais de 40 partidos comunistas do mundo inteiro mostraram solidariedade com o PCV. O PCP não foi um deles. Portanto, como podem ver, a Venezuela é tão democrática e o Nicolás Maduro é tão democrático que até o líder do Partido Comunista ele censura. A Maria Corina Machado, que é a principal líder da oposição, já tinha sido proibida de concorrer a cargos públicos durante 15 anos, porque era uma ameaça e perigosíssima e não sei o quê. Portanto, 15 anos sem cargos públicos. Até o líder do Partido Comunista é impedido de concorrer a cargos políticos. Portanto, vocês sabem que um regime é ditatorial quando até o líder do Partido Comunista lá do sítio se queixa da falta de liberdade. Não sei se estão a perceber. Pá, isto parece um sketch de comédia, desculpem lá, mas é verdade. Aliás, isto é rir para não chorar. A comédia é nisso, porque isto no final do dia é tristíssimo. Não sei se estamos a perceber, não é? Para já, os comunistas portugueses estão ao lado de Maduro e atribuem os atrasos nos resultados à interferência externa. Quando for ultrapassado o problema criado pelo ataque informático ao sistema eleitoral venezuelano, será positivo que se conclua o processo e que se divulgue toda a informação que é necessário divulgar. Pois. Foi o vento, certamente aquilo também atrasou e tal, as pressões baixas, o vento na Venezuela é lixado, ali na América do Sul também há muita montanha, os papéis voaram, quem votou no papel, não é? Bom, enfim, por amor de Deus, não é? Por amor de Deus, já várias instituições internacionais que fazem a verificação de eleições a nível internacional verificaram várias anomalias dentro das eleições venezuelanas. Para não começar, ou neste caso, já nem sequer vou ao facto
das atas eleitorais nem sequer terem sido divulgadas na totalidade. Só por aí já é um bocado estranho. Enfim, eu ainda me espanta como é que há pessoas que dizem vamos ver, mas vamos ver o quê? O Nicolás Maduro, antes das eleições, diz ou eu ganho ou há uma guerra civil e um banho de sangue. Ponto 1. A Maria Corina Machado e o líder do Partido Comunista, volto a frisar, são impedidos de concorrer às eleições. São expulsos e tal, são ameaças à democracia. E depois, em terceiro lugar, com não sei quantos organismos internacionais a dizerem que efetivamente a eleição foi completamente fraudulenta por vários motivos, depois destes 3 fatores, e de certeza que há mais, aliás, há mesmo mais, eu não compreendo como é que alguém vem ali do Comitê Central dizer não, ouçam, isto foi influência externa. Mas influência externa de quem? O Nicolás Maduro tem um clone onde? Na Eslovénia, que foi interferir nas eleições da Venezuela. Epá, desculpem lá, mas vão gozar com outros. Este é um tema que está a dividir comunistas por todo o mundo. Os partidos comunistas de México, Argentina e El Salvador condenaram estas eleições. Já o PCP está ao lado dos comunistas de Espanha, Itália, Brasil e Chile, na sintonia com o regime de Maduro. Portanto, eu tenderia a dizer que, neste caso, a questão da teoria da vizinhança, muitas das vezes enunciada pelo Samuel Huntington, tende a ter razão. Ou seja, o que normalmente acontece nos países vizinhos, normalmente acontece nos países vizinhos desses vizinhos. Portanto, os países vizinhos da Venezuela, que nos casos foram os principais a mencionar a questão da possível ou alegada fraude, têm mesmo um conhecimento mais profundo do que aquilo que se passou. E, portanto, olhando para isto, o PCP continua a cair no ridículo. Continua a cair no ridículo, muito honestamente. E depois a justificação do Paulo Raimundo a falar de Gaza e não sei o quê, mas ele estudou a geografia. Caracas ainda fica um bocadinho, isto de Caracas até Israel não é como fazer a IC-19, demora um bocadinho mais, digo eu, não é? Não sei se ele tem um jato, não faço ideia, mas teria que ser público, como devem imaginar. Mas enfim, em todo o caso, meus caros, este foi o vídeo. Volto a frisar para colocarem like neste vídeo, porque o botão do like é público caso sejam comunistas. Caso não sejam e sejam capitalistas, aproveitem, porque o YouTube é uma empresa privada. Portanto, é o melhor dos dois mundos. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem para chegarmos aos 130 mil subscritores. Sigam-me nas redes sociais, os links estão na descrição e o @ é igual em todas, está aqui em cima. Podem usar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em vários produtos no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.